Todas as vezes que o PT, o Padim, o Lula, tem a oportunidade de escolher entre ficar do lado das vítimas da sociedade ou do crime, ele sempre vai ficar com a segunda opção, infelizmente e lamentavelmente. Não importa qual seja o tamanho do dano que os criminosos, bandidos façam às suas vítimas, não importa se é estupro, ou roubo, ou sequestro, caça de privado, ou se mesmo lhes tiram a vida. Quando é para decidir entre estar do lado da sociedade, das vítimas ou dos criminosos, o PT sempre escolhe os seus eleitores. Roda a vinheta. Nossa política virou câncer. Quem é que vai me condenar? Olá, amigos, e olá, inimigos. Todas as vezes que o PT tem a oportunidade de escolher entre ficar do lado da sociedade, do povo, das vítimas, ou dos criminosos, dos bandidos, o PT sempre escolhe a segunda opção. Um dos casos mais emblemáticos da minha carreira policial foi quando tive a infelicidade de participar da caça, da lavratura do flagrante, da prisão do Pedro Egídio. Pedro Egídio tinha matado um desafeto a tiros, foi preso, julgado e condenado, e como condenado foi a uma penitenciária. Pedro Egídio saía entre 5 e 7 vezes por ano na saidinha. Uma dessas saidinhas, o Pedro Egídio não voltou e matou a sua esposa. Foi pensando nisso que a direita conservadora, projeto apresentado agora por Flávio Bolsonaro no Senado, votou pela saidinha dos presos, mas parece que o Padim não gostou muito, porque estava tirando a liberdade dos seus principais eleitores, e eu posso provar isso, senão vejamos recorte do jornal O Globo. Senado aprova PL do fim da saidinha em nova derrota para o governo. A própria manchete do jornal deixa claro que o governo do Padim e do PD não queria que fosse aprovado o fim da saidinha dos seus eleitores. Ainda mais, recorte do jornal UOL. Isso, logo na sequência, o projeto foi enviado do Senado para a Câmara e lá, Câmara aprova fim da saidinha de presos em derrota do governo Lula. De novo, agora na Câmara, aprovado de novo o fim da saidinha e novamente o jornal diz que é derrota do governo Lula. Enquanto o governo Lula se sentia derrotado, olha só, o presidente Jair Bolsonaro, no seu Twitter, parabeniza todos os senadores e deputados por colocar fim a essa saidinha. Gente, estou falando aqui como profissional. Os crimes mais violentos que se tem notícias são praticados por egressos do sistema prisional e a grande maioria deles são praticados por presos que deveriam estar presos, tiveram o benefício da saidinha e não voltaram porque foram cometer novos crimes, roubos, assassinatos, muitas das vezes estupro. Como é possível o governo do Padim ficar a favor desses criminosos, não ter dó da sociedade, das vítimas desses criminosos? O PT, o PSOL e toda a rede de esquerda dizem que a saidinha é para ressocializar o preso. Dane-se. Cadeia não é para ressocializar ninguém. Ressocializa-se pessoas nas escolas, nas faculdades, talvez nas creches. Cadeia é purgatório, é para pagar a pena, é para tirar o mal do meio dos bons, é para que aquelas pessoas que não sabem conviver em sociedade seja colocado à margem desta. Cadeia não é ressocializar, a cadeia é para castigar, e quem não quer o castigo, que não cometa o pecado. Ainda falando de recorte de jornais, jornal O Globo, governo estuda estratégias para tentar barrar a PL que prevê fim da saidinha de presos. Não bastasse o governo do Padim, o PT e grande parte da esquerda votar contra o fim da saidinha de criminosos que muitas das vezes não voltam e continuam cometendo mais crimes, agora, de acordo com o jornal Globo, o governo estuda estratégias para barrar ou para vetar este projeto de lei. Ainda falando de recorte de jornais. Exclusivo. Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos.
Está explicado. O Padim, o Lula, a esquerda, teve mais de 80% dos votos dos presos provisórios no primeiro turno da eleição de 2022. Entre escolher esses criminosos, as benesses a eles, aos seus eleitores e à sociedade, onde ele teve cerca de 50% dos votos, ele prefere escolher os seus eleitores, seu público-alvo, aqueles que são detratores da sociedade. Recentemente, foi aprovado no Congresso Nacional o aumento de penas para ladrões. E adivinhe qual foi o único partido que todos, absolutamente todos os deputados, votaram contra? Então, o PT. E você? É criminoso também? Por isso vota no PT? Ou você é do lado de cá, da sociedade, das vítimas, de pessoas que só querem trabalhar, só querem viver, só querem seguir adiante com seus sonhos, em vez de aproveitar as saidinhas e cometer novos crimes? Quer saber? Se eu fosse um criminoso, se eu fosse um ladrão, se eu fosse um Pedro Egídio, eu também votaria no PT.